A graça e a paz, irmãos, eu sou o irmão Vitor, esse é o canal Como Diz a Escritura, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Como tema do nosso vídeo hoje, eu vou estar trazendo sobre as festas de outono. No canal a gente já abordou as 4 primeiras festas, festa da Páscoa, dos Asmos, das Primícias, do Pentecostes, né? E a sua aplicação profética, né? Para nós. E eu queria abordar agora essas 3 últimas festas, porque para a gente entrar em alguns outros temas é necessário a gente ter a compreensão dessas festas, amém? Essas 3 festas, elas ocorrem no mês 7, cada uma, né? A primeira é a festa das trombetas, que acontece no dia 1º do mês 7, depois do dia da expiação, conhecido também como Yom Kippur, acontece no dia 10 do mês 7. E por último, a festa do tabernáculo, que acontece no dia 15, tá? Aqui os irmãos conseguem ver que eu fiz um gráfico bem simples, que explica de uma forma bem sucinta, pelo menos as festas, né? Mas nisso a gente consegue já ter uma visão de qual o seu significado, amém? Primeira festa dessa lista de festas que faltam, que são as festas do mês 7. A primeira delas é a festa das trombetas. No mês 7, no primeiro dia do mês, acontecia já a festa das trombetas. O que acontecia? Era um dia de descanso solene, tá? Eles não podiam fazer obra nenhuma servil. De uma tarde até outra tarde, eles não poderiam fazer nada, nenhuma obra servil. Teriam que descansar, só que o dia todo ia ser uma solenidade ao som de trombetas, tá? Isso está em Levítico 23, do 23 ao 25, e Números 29, do 1 ao 6, explica sobre esta festa, tá bom? Agora a questão importante é, antes de entrar no ponto mais profundo das festas, que todas as festas, elas têm o seu cumprimento profético, né? Só que essas 3 primeiras festas, elas são muito importantes, principalmente para se compreender o Apocalipse. Porque muitas das coisas que acontecem no Apocalipse, se a gente não conseguir ter em mente as festas de Deus, a gente não vai conseguir ter a compreensão correta, né? A compreensão coerente do que o texto está querendo nos trazer. O Apocalipse ela utiliza também sobre as festas de Deus para nos dar uma visão, né? Ele usa as festas como um pano de fundo para que nós possamos compreender o que ele está querendo nos dizer. Amém? Então, o que significa a festa das trombetas? Qual é o seu cumprimento, né? Se você olhar, pelo menos pelos profetas, né? Você vai encontrar muitas referências de trombetas, só que com um significado um pouco diferente. Por quê? A trombeta ela tinha um sinal, ela tinha o sentido de avisar e notificar o povo de alguma coisa, seja ela guerra, seja um dia de solenidade, seja ele alguma coisa importante, ou horário, ou qualquer outra coisa. A trombeta ela tinha a noção de avisar, de notificar. Então a gente vai passear por alguns versos, vou abrir aqui minha Bíblia digital. A gente pode começar aqui, ó, em Isaías 58. Isaías 58, no verso 1 diz assim: clame em alta voz, não te detenhas. Levante a tua voz como trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Olha só, ele faz uma menção de levantar a voz, erguer a voz, como uma trombeta, né, para anunciar o pecado do povo. Então ele faz uma associação de que voz e trombeta são a mesma coisa, né? A gente pode continuar também, pegar um outro verso aqui em Jeremias. Jeremias no verso 4.
no capítulo 4, no verso 5, diz assim: Anunciai em Judá, e fazer ouvir em Jerusalém, e dizei, tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo, ajuntai e entremos nas cidades. Você vê? Tocar a trombeta e gritar em alta voz. Ele associa as duas coisas novamente como sendo a mesma coisa. Oséias 5:8. Oséias 5, verso 8. Tocai a corneta, está aqui, né? A trombeta em Gibeá e a trombeta em Ramá. Gritai altamente em Bet-Avém, depois de ti, ó Benjamim. De novo, uma conexão sobre gritar, né? Sobre gritar. A gente vê também em Joel 2:1. Diz assim: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Olha só, anunciando, né, em alta voz que o dia do Senhor está perto. Então você vê que tem toda essa questão simbólica de mostrar que, de anunciar alguma coisa, de anunciar algo, né? Em Mateus 6:2, Jesus dá uma confirmação disso também, né? Quando, pois, deres esmola, não faça tocar a trombeta diante de ti. Olha só, quando as pessoas davam esmolas, eles tinham a mania de ficar falando, né, para os outros que tinham dado esmolas. E isso Jesus usa essa linguagem de tocar a trombeta, né? E o que é mais importante para você ver que está sempre conectada a trombeta com uma voz de anúncio de alguma coisa, em Apocalipse 10:7, que ele diz: E jurou por aquele que vive para todo sempre, qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, que não haverá mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver para tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Você vê que está quando soar a voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar sua trombeta. Ou seja, associou a trombeta com voz, né? Então, de novo, você percebe que a festa das trombetas tem a ver com o anúncio de alguma coisa, né? Igual o próprio João Batista, a voz dele foi como se fosse uma trombeta anunciando o pecado do povo e chamando ao arrependimento. Então, a festa das trombetas, no seu cumprimento profético, tem a ver com a pregação do evangelho, o anúncio do arrependimento, né? Para que o povo volte a Cristo, ao arrependimento. Amém? Isso é o cumprimento profético da festa das trombetas. Em sequência, depois da festa das trombetas, no dia 10 do mês 7, né, vem a festa do dia da expiação, que é o dia mais importante para os judeus. Isso está em Levítico 23, do 26 ao 32 e Números 29, do 7 ao 11. Tá? Esse dia é interessante por quê? Porque o sumo sacerdote era o dia que ele fazia expiação pelo povo, né? Esse dia, o sumo sacerdote, ele trocava as suas vestes e ele não utilizava mais aquela veste a qual ele usava o éfode e o peitoral do juízo e tudo mais, mas ele vestia uma roupa toda branca, inclusive uma mitra na sua cabeça branca, né? E ele pegava 2 bodes e um carneiro, né? O carneiro era sacrificado, porém os 2 bodes, ele lançava sortes sobre esses 2 bodes, sendo que um dos bodes era para o Senhor, para ser sacrificado, e o outro era deixado vivo. E daqui a pouco você vai entender por que esse bode era deixado vivo. E esses 2 animais, esse bode e esse carneiro, eram, né, tomados e levados para dentro do tabernáculo, onde ele aspergia. Antes de aspergir sobre o propiciatório, ele pegava um incensário de ouro, né, com muito incenso, e entrava no Santo dos Santos juntamente com o sangue dos animais, e a fumaça do incensário teria que cobrir o propiciatório para que o sumo sacerdote não morresse. Sendo assim, ele pegava o sangue dos animais sacrificados e aspergia 8 vezes, 7 ou 8 vezes, não lembro, não me recordo direito. Ele aspergia esse sangue com a ponta do dedo para o lado oriental
no propiciatório, fazendo assim a expiação pelo povo, e também aspergiu o sangue no tabernáculo para fazer expiação pelo pecado do povo, né? E o povo ficava do lado de fora e afligia sua alma, tá? A palavra diz que toda alma que não se afligisse sua alma nesse dia seria extirpada, né? O único dia que deixa bem claro isso, que é o dia em que o sumo sacerdote está fazendo expiação por todos os pecados do povo, tá? E nisso depois que o sumo sacerdote fazia expiação, ele saía e o povo, né, festejava porque o sumo sacerdote não morreu. E aí sim, o sumo sacerdote, ele dava conta do outro bode que ficou vivo. Todos os pecados do povo ele confessava, colocava as mãos sobre a cabeça daquele bode, confessava os seus pecados, o pecado do povo, e levava aquele bode para ser abandonado no deserto, para carregar todos os pecados do povo. Era conhecido como bode expiatório, é daí que vem, né, esse nome, bode expiatório. E nisso, para nós, qual é o significado espiritual? Qual que é o seu cumprimento, né? Você vê que o dia da expiação ele tem muito a ver com a redenção futura, com o perdão eterno, né? A justiça eterna, a expiação completa, o trabalho de Cristo sendo completo. Por quê? Porque Cristo na cruz, ele efetuou o sacrifício perfeito, né? Porém, ele ainda está fazendo expiação por nós, né? À destra da majestade. Então, isso significa que o trabalho ainda não foi concluído. Pelo contrário, ele iniciou o serviço, né? E ele está trabalhando, fazendo expiação por nós, mas ainda vai haver um dia, né? Que Cristo, depois que ele fez o seu sacrifício na cruz, ele ascendeu aos céus, entrando no tabernáculo celeste, no Santo dos Santos, que é a figura do trono de Deus, e lá ele está fazendo expiação pelos nossos pecados. E assim que ele terminar o serviço, ele vai sair, né, e dar conta do segundo bode, que já foi julgado. Porque é engraçado que no dia da expiação era lançado sorte por 2 bodes. Um dos bodes era sacrificado, né? Isso tem a ver com o sacrifício de Cristo, né? O sangue que foi derramado. Porém, o outro bode ficava vivo até que o sumo sacerdote saísse desse Santo dos Santos, né? Quando ele terminava a expiação no tabernáculo, o sacerdote saía, o sumo sacerdote saía, e aí sim ele ficava encarregado de cuidar do segundo bode, né? Então, da mesma forma, quando Cristo voltar, ele vai ficar encarregado de dar conta desse segundo bode, que é um símbolo, uma figura do inimigo, né? Por isso que ele diz que quando Cristo estava para ser morto, ele fala, bom, ele já foi julgado, né? O príncipe desse mundo já foi julgado, porque é a visão daqueles lançando sorte sobre aqueles 2 bodes e julgando os 2 bodes, sendo que um será separado para o sacrifício e o outro para ser abandonado no deserto, que é uma figura do lago de fogo, né? O qual vai ser lançado o diabo e seus anjos. Então você vê que o dia da expiação ele tem, né, um significado muito profundo, e todas essas figuras do incensário, a fumaça do incensário e a arca da aliança e tudo mais, tudo isso aparece no Apocalipse. Então é necessário que nós tenhamos essas figuras em mente para que saibamos que está se referindo, né, às festas de Deus. E por último, mas não menos importante, tem a festa dos tabernáculos, tá? A festa dos tabernáculos que acontece a partir do dia 15. Uma festa de mais 7 dias, que vai até o dia 22, tá? E nisso, essa passagem aparece em Levítico 23, do 33 ao 43, e Números 29, do 12 ao 39, tá? É engraçado que essas são as festas referentes à colheita. Então, a festa do tabernáculo era a última festa para agradecimento da colheita, tá? Então, o que é interessante nessa festa, para salientar, o povo, né, eles habitavam esse período, esses 7 ou 8 dias, eles habitavam em tendas.
para lembrar a sua peregrinação do Egito, né? E no deserto, a peregrinação que eles passaram. Lembrar que eles foram escravos e se alegrar no Senhor, porque pela graça de Deus eles foram libertos. E é engraçado que no primeiro dia da festa dos tabernáculos, eles tinham que pegar folhas de palmeiras e de outras árvores frondosas para se alegrar na presença de Deus, né? Isso aparece em Levítico 23, no verso 40, né? Que diz assim: e no primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, salgueiros de ribeiros, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias, né? Então você vê que o povo se alegrava diante de Deus com essas folhas de palmeiras. Só que isso tem uma conexão muito forte para nós. Por quê? Porque a festa dos tabernáculos é um símbolo da restauração de todas as coisas. É um símbolo do retorno de Cristo e do tabernáculo de Deus estando com os homens, né? Então, quando a gente olha em Apocalipse, capítulo 7, verso 9, o que ele diz para nós? Vamos dar uma olhada aqui. Apocalipse 7, verso 9 diz assim: depois dessas coisas olhei aqui uma grande multidão, ao qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. É engraçado que quando a gente lê esse termo palmas nas mãos, a gente não compreende exatamente, né? Mas eu vou olhar na Bíblia original aqui na Olive Tree, que ela vai dar um sentido mais claro para esse texto. Apocalipse 7, verso 9, diz assim: depois dessas coisas, tá? Vestido de vestiduras brancas e com palmas. A palavra palmas aparece aqui como fênix, de derivação incerta, significado palmeira. Olha só. Então esse povo estava se alegrando diante de Deus no Apocalipse aqui, na visão dos glorificados, com palmeiras nas mãos. Isso é uma conexão direta com a festa dos tabernáculos, mostrando que isso é o cumprimento da festa dos tabernáculos, quando nossos corpos forem glorificados, né? Aí sim a festa dos tabernáculos será concluída. Por quê? Porque aqui eles moravam em cabanas durante 7 dias, né? Que é o número da perfeição. E nós também estamos neste tabernáculo, mas ele vai ser revestido de imortalidade. Então isso é uma figura, né, que Deus utiliza para revelar coisas profundas para nós. Bem, eu espero ter ajudado os irmãos aí, ter acrescentado alguma coisa útil, tá bom? Qualquer coisa deixa nos comentários, tá? Não se esqueça de deixar o like se você gostou do vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações e compartilhar o vídeo no Facebook, tá? Para que o canal possa estar sendo divulgado e possa estar ampliando o conhecimento dos irmãos sobre a palavra de Deus. Amém? Agradeço a presença de todos. Fica na paz do Senhor Jesus e Deus abençoe.